Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para mostrar para vocês as características aqui morfológicas individuais dos pré-molares, ok? Então, olhando aqui esses dois dentes que a gente tem, do lado esquerdo, primeiro premolar superior e do lado direito, segundo premolar superior, ok? Então, o que a gente consegue observar de diferença entre esses dois? Questão do tamanho deles, tá? Então, a gente olhando para o vestibular aqui, eu consigo observar que o primeiro premolar superior, ele é maior do que o segundo premolar superior, maior em todas as dimensões, ok? Então, vamos lá. Olhando para o vestibular, estamos olhando agora pela oclusal e pela face palatina. Então são dentes semelhantes, porém com algumas características individuais. Então vamos lá. Primeiro premolar superior. Formato de pentágono pela vestibular, tá? Se nós olharmos até pela oclusal, ele tem um formato de pentágono, por quê? Por conta dos ângulos vivos que ele tem, tá? Beleza? Aqui, então, nós temos as arestas longitudinais desse dente e as arestas transversais, ok? Aqui, então, vamos lá. Esse dente, esse macromodelo, ele tá com uma característica de estar basicamente com as arestas longitudinais do mesmo tamanho, tá? Como é que a gente faz para ter certeza disso? Traça aqui, ó, a região de maior volume na cúspide, certo? E aí a gente vai conseguir perceber melhor. Então, traçando essa linha aqui na região de maior volume da cúspide, eu consigo observar que a porção aqui da direita, ela tá maior, ó, comparada com a porção da esquerda. Ou seja, aqui vai ser a minha aresta longitudinal mesial e aqui vai ser a minha aresta longitudinal distal. Certo? Por quê? Porque uma tá maior do que a outra. Então, a mesial é levemente maior do que a distal. Aqui a gente tem, ó, aquele sulco que sai da oclusal ali, vem em direção à cervical, que eu falei para vocês. Pode estar presente, como pode não estar. Ele vai sentido a raiz do dente. Aqui também a gente já consegue observar um fator muito importante. Lembra que eu falei para vocês que a cúspide da palatina, ela é levemente desviada para mesial por conta da aresta longitudinal distal dela, que é maior. Então vamos lá. Aqui eu tenho minha aresta longitudinal distal da palatina. E aqui eu tenho minha aresta longitudinal mesial da palatina. Então elas têm proporções diferentes. Isso implica na cúspide ficar um pouquinho inclinada sentido mesial. Ok? Então a ponta da cúspide, ela não fica centralizada, tá? Se a gente pensar aqui, ó, na ponta dessa cúspide e na ponta dessa cúspide aqui, essa daqui tá um pouquinho desviada, tá? Ela tá, ao invés de estar reta assim, ela tá levemente inclinada. Ok? Então, formato de pentágono, aresta longitudinal mesial levemente maior do que a distal, tá? Lá pela face palatina, aresta longitudinal distal levemente inclinada, tá? Dando uma característica para a cúspide que desvia um pouquinho a ponta dela para mesial. E aqui dentro a gente consegue observar o sulco passando, então observem as arestas transversais. A aresta transversal está vindo aqui da ponta da cúspide até lá o centro da minha oclusal. Então, essa aresta longitudinal aqui, ela está maior do que a aresta longitudinal que está na cúspide palatina.
que isso me dá? O sulco levemente desviado para a palatina, dando uma característica da cúspide vestibular ser maior do que a da palatina. E aqui nós temos os sulcos secundários que saem do sulco principal, sentido as vertentes triturantes, tá? No encerramento progressivo a gente vai conversar mais sobre a direção desses sulcos, tá? Então eu só ilustrei aqui para vocês. E vamos para o nosso segundo premolar agora. Então, mais um estudo aqui de comparação. Olhando pela face oclusal desses dentes, o que eu consigo observar? O segundo premolar superior, ele já é mais ovalado, mais arredondado, comparado com o formato de pentágono que a gente pode observar no primeiro premolar. Então, formato pentagonal, com os ângulos um pouco mais arredondados e menor em todas as dimensões. Vamos lá. Aqui, no segundo pré, então, se a gente traçar uma linha bem lá na ponta da cúspide, a gente vai observar que as arestas longitudinais, elas são basicamente do mesmo tamanho. Pode ter uma variação anatômica e modificar isso um pouquinho, tá? Mas aqui elas são basicamente do mesmo tamanho. Dente com menos evidência de sulco, né, de bossa, comparado com o primeiro premolar superior. E aqui na oclusal, o que a gente pode observar? Então observem, ó, na palatina aqui também, ó, bem arredondadinho esse dente, ó. Diferente do nosso primeiro premolar superior. E aqui a gente consegue observar também as fóssulas mais próximas, dando uma característica do sulco de desenvolvimento, aqui o sulco principal, ser mais curtinho. Então ele não invade muito o dente, ó. As fóssulas ficam mais próximas. Então um dentinho mais estreito. Lembrando, aqui nessa região nós temos vertente lisa, certo? Que fica para a face vestibular e para a face palatina ou lingual. Então, vertente lisa do meu dente ou vertente externa. Aqui na palatina, a mesma coisa. Então, essa região aqui que vai ficar voltada para o céu da boca é vertente lisa ou vertente externa, tá? E tudo que tá aqui dentro da nossa cúspide, vertente interna, tá? Então a região aqui triturante, né, onde vai mastigar os alimentos, tudo aqui é vertente interna ou vertente triturante. Ok? Então aqui nós temos os nossos dois dentinhos novamente. Comparando um com o outro, diferença de tamanho, basicamente o mesmo formato. Pequenos detalhes que mudam.